Lição 99 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. A salvação é minha única função aqui. Comentário. Essa lição continua a discussão sobre nossa função, com Jesus falando especificamente sobre a salvação, fazendo uma ponte sobre a brecha aparente entre a ilusão e a verdade. Antes de começarmos, no entanto, deixe-me mencionar, pois Ellen nunca iria me perdoar se eu não o fizesse, que começando com essa lição, o resto do livro de exercícios, incluindo todas as instruções, estão em versos brancos. Citação: a salvação e o perdão são a mesma coisa. Comentário. Esse é outro tema na estrutura sinfônica de Jesus. Salvação, milagre, instante santo, relacionamento santo, perdão e visão são termos descrevendo o processo de desfazer o sistema de pensamento de separação e culpa, que nós transformamos em realidade. No entanto, tanto a salvação quanto o perdão são ilusões, porque, como Jesus agora vai explicar, eles desfazem o que nunca aconteceu. Citação: ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Comentário. Essa é uma afirmação do nível 1, referindo-se à fundação metafísica do Um Curso em Milagres, que diz que a verdade é verdadeira e não existe nada mais. O que, portanto, é desfeito, não é desfeito de forma alguma, mas é simplesmente algo contra o que escolhemos. Esse é o ponto da seguinte discussão sobre o perdão, no esclarecimento de termos, palavras com as quais vamos nos tornar cada vez mais familiarizados. Citação: o perdão é para Deus e vai em direção a Deus, mas não é dele. É impossível pensar em qualquer coisa que ele tenha criado que pudesse precisar de perdão. O perdão é, então, uma ilusão, mas devido ao seu propósito, que é do Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as outras ilusões, conduz para longe do erro e não em direção a ele. O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho o qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre sua percepção e a verdade. Eles não podem ir diretamente da percepção ao conhecimento, porque não pensam que é sua vontade fazer isso. Isso faz com que Deus pareça ser um inimigo, em vez do que ele realmente é. E é justamente essa percepção insana que faz com que eles não estejam dispostos a simplesmente erguerem-se e voltarem para ele em paz. E assim necessitam de uma ilusão de ajuda, porque estão impotentes, um pensamento de paz, porque estão em conflito. Comentário. Reconhecer a natureza ilusória da nossa crença em que a separação transformou Deus em nosso inimigo é o objetivo final do perdão. Nós praticamos esse reconhecimento em nossos relacionamentos especiais, os fragmentos sombrios da ilusão original.
Ao aprendermos que nada precisa ser feito, pois nada jamais entrou entre nós e o amor de Deus, nossa crença no nada é desfeita também. Portanto, aceitamos o pensamento de salvação da expiação que termina com todo o conflito, deixando apenas a verdade para brilhar só mais um instante em nossas mentes, até que desapareçamos na única verdade, a única luz, o único Deus, Jesus. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. Comentário: o ego nos faria acreditar que havia verdade, mas também ilusão, que havia Deus, mas também separação dele. Ambos coexistem. Em quase todas as religiões formais, a verdade e a ilusão, o espírito e a matéria são estados iguais. O mundo e o corpo, um Deus que é espírito, compartilham a verdade. O mundo e o corpo, um Deus que é espírito, compartilham a realidade. Nessa coexistência aparente, Deus é percebido como agindo nesse mundo. Na verdade, em muitas religiões, Deus não apenas está envolvido no mundo, mas é o seu Criador. Consequentemente, a verdade e as ilusões vivem lado a lado, iguais em sua realidade. Jesus diz: o impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo de que precisas ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ken Wapnick. Você talvez se lembre da seção no texto chamada, entre aspas, a zona de fronteira, texto capítulo 26, onde Jesus se refere ao mundo real e à salvação como as zonas de fronteira entre a ilusão e a verdade. Citação: existe uma zona fronteiriça do pensamento que se encontra entre esse mundo e o céu. Não é um lugar, e quando a alcanças, ela está à parte do tempo. Aqui é o ponto de encontro onde os pensamentos são trazidos para se encontrarem, onde os valores conflitantes se encontram e onde todas as ilusões são largadas ao lado da verdade, onde são julgadas como não sendo verdadeiras. Essa terra fronteiriça situa-se logo depois da porta do céu. Aqui, todo pensamento se faz puro e totalmente simples. Aqui, o pecado é negado e tudo que existe é recebido em seu lugar. Esse é o fim da jornada. Temos nos referido a ele como o mundo real. A salvação é uma fronteira onde o lugar, o tempo e a escolha ainda têm significado. E, apesar disso, pode-se ver que são temporários, deslocados e que todas as escolhas já foram feitas. Texto, capítulo 26. Comentário: esse nível de discussão reflete o que nós temos chamado de nível 2. É o lar do perdão que desfaz nossas crenças ilusórias no pecado, na culpa e no ataque. O perdão, mais uma vez, não é a verdade, mas, como uma, entre aspas, ficção feliz, ele reflete a verdade do céu como nós agora vemos. Citação: ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Comentário: a palavra reflete, no Um Curso em Milagres, é extremamente importante, porque significa a ponte. O céu não é possível aqui,
nem o amor, unicidade ou santidade, mas seus reflexos realmente são. Você talvez se lembre da afirmação anterior no livro de exercícios. O perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. É o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até Ele. Livro de Exercícios, página 60. Comentário. A parte da nossa mente que contém o Espírito Santo, ou nossa mente certa, representa a ponte entre a pura santidade, unicidade e amor e nossa experiência, que é o seu reflexo. O reflexo é uma ilusão, mas a experiência de olhar para as ilusões, percebendo que elas são ilusões, é a essência da visão, do perdão e da salvação. Portanto, eu não sou solicitado a não ver você como um corpo, o que certamente seria um pedido não razoável para se fazer a nós, que ainda nos identificamos com o corpo. Como Jesus diz no texto, a tua questão não deveria ser, entre aspas, como posso ver o meu irmão sem o corpo? Apenas pergunta, entre aspas, realmente desejo vê-lo sem pecado? E ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade que tu escaparás do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo. O meio é a visão. Texto, capítulo 20. Comentário. Os olhos do nosso corpo ainda percebem os outros como diferentes, mas Jesus nos pede para entendermos a similaridade inerente sob a experiência de diferenças. Em outras palavras, todos nós temos o mesmo interesse, assim como todos nós compartilhamos a mesma crença insana no pecado. Nosso interesse comum deriva da necessidade compartilhada de despertar para nossa impecabilidade inerente como um filho único e inseparável de Deus. Compartilhar uma única meta reflete a unidade de Cristo, a única verdade. Agora voltamos ao nível 1, o nível da verdade ou da ilusão. Jesus diz: como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? Ken Wapnick. Isso nos diz que um lugar de encontro entre a verdade e a ilusão é impossível, porque eles são estados mutuamente excludentes. Ao mesmo tempo em que Jesus ensina que o significado da salvação é que perdoemos e aceitemos a visão de Cristo, ele nos lembra de que o processo em si é ilusório. Na Terra, isso não é compreensível, uma vez que ainda acreditamos existir aqui. No entanto, podemos ser ensinados a entender a importância de perdoar e, portanto, somos levados, através da ilusão, para a verdade única do nosso ser. Citação: a mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos, e, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. Comentário: aperfeiçoando a famosa declaração de Descartes, podemos afirmar, abre aspas, penso, portanto não existo, fecha aspas. Pensar que você pensa significa que você não existe. A maior parte do tempo, no Um Curso em Milagres, Jesus faz a distinção entre existência e ser, como ele faz aqui. Existência
é da mente dividida, e ser é apenas de Cristo e de Deus. Nossos pensamentos, então, têm existência dentro do sonho, mas não são, porque eles não são reais. Lembre-se da passagem já citada, parcialmente apresentada aqui. Citação: a existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é completamente destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Texto, capítulo 4. Comentário. Nos próximos 3 parágrafos, Jesus descreve o papel do Espírito Santo como sendo a ponte entre as ilusões e a verdade. Isso nos leva novamente do nível 1 para o nível 2. No nível 1 não existe ponte, porque não existem ilusões, mas apenas a verdade. Não há nada entre o que construir uma ponte. No nível 2, na dimensão do sonho, no entanto, nós experienciamos ilusões. Portanto, precisamos de um pensamento que nos leve da nossa experiência ilusória para a verdade da unicidade de Deus, como vemos agora. Citação: o que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las, sem ataque e sem nenhum toque de dor? Comentário. Esse é o plano da expiação: desfazer ilusões sem ataque e dor, por olhar para elas com Jesus ao nosso lado. Se nós tivermos que fazer algo com a ilusão, estaremos dizendo que ela é real, o que só traz mais dor. A maneira de desfazer as ilusões do especialismo é ver o sofrimento que é seu objetivo quando recorremos a ele para nos prover felicidade ou o fim da dor, para nos oferecer mais do que o amor de Deus. Olhar para as ilusões com Jesus significa reconhecer o custo de nos agarrarmos a elas. Perceber sua dor nos capacita a liberar o especialismo sem ataque. Os olhos da gentileza olham apenas gentilmente. E onde está a dor ou o ataque quando a gentileza está presente? Assim, somos abençoados com a dádiva da cura, como está descrito nessa adorável passagem sobre a gentil graça do céu. A graça de Deus descansa gentilmente em olhos que perdoam, e todas as coisas para as quais eles olham falam de Deus a quem as contempla. Ele é incapaz de ver qualquer mal. Nada há no mundo para ser temido, e pessoa alguma é diferente dele. E assim como ele as ama, do mesmo modo olha para si mesmo com amor e gentileza. Ele não condenaria a si mesmo por seus equívocos, assim como não quer amaldiçoar um outro. Não é um árbitro da vingança, nem alguém que pune pecados. A benignidade do seu modo de ver repousa nele mesmo, com toda a ternura que oferece aos outros, pois ele quer apenas curar e abençoar. E estando de acordo com o que Deus quer, tem o poder de curar e abençoar a todos aqueles que ele contempla, com a graça de Deus sobre tudo o que vê. Texto, capítulo 25. Citação: o que mais poderia ser esse plano,
senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto, e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? Comentário. Como já mencionei antes, ignorar um curso em milagres não é dito no sentido de usar mal alguma coisa e depois não vê-la. Em vez disso, nós ignoramos por vê-la. Quando olhamos com Jesus, olhamos através dela. Em outras palavras, olhamos além da aparência para a realidade, para usar termos de Platão. Além do pecado aparente para o pedido de amor, além da forma para o conteúdo. Portanto, mais uma vez, ignorar significa olhar através ou além. Portanto, o que, entre aspas, nunca foi feito é o mundo e o especialismo que tornamos real. Olhando para o ego com o amor de Jesus ao nosso lado, percebemos que ele não teve efeitos sobre o amor de Deus e, portanto, não pode existir e não existe. Tal visão e compreensão é o significado de ignorar. Citação. O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido dentro da mente de Deus e da tua. Comentário. Tua mente, entre aspas, aqui significa nossa mente certa, e dentro dos seus pensamentos misericordiosos, ela mantém o plano de Deus para a expiação, pois ele é o plano de Deus da expiação. Citação. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Comentário. Aqui, Jesus ecoa o que ele disse sobre o milagre. Nós o experienciamos como operando dentro do tempo, porque é aí que acreditamos estar. Mas sua presença está fora do tempo. Lembre-se de que dentro da mente, a mente única ou a mente dividida, não existe tempo. Quando o nosso tomador de decisões escolhe o Espírito Santo como seu professor, essa escolha de nos lembrarmos da nossa identidade sem tempo como Cristo, o Filho da nossa fonte. Essa escolha de nos lembrarmos da nossa identidade sem tempo como Cristo, o Filho da nossa fonte, é traduzida pela mente em um contexto que podemos entender dentro do sonho da separação. Portanto, nossa experiência é a de que a expiação funciona dentro do tempo, mas ela permanece fora da dimensão temporal na mente identificada com o Espírito Santo. Na mente identificada com o Espírito Santo, a voz pela ausência de tempo e pela eternidade. Jesus diz: inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor e isso não é a sua vontade. Comentário. Novamente, não somos solicitados a negar o que nossos olhos veem, nem nossa dor e sofrimento. Somos meramente solicitados a olharmos além disso. Quando olharmos além disso com o Espírito Santo, vamos perceber que a situação não é o que pensamos. Pelo fato da dor não ser a vontade de Deus, ela não pode existir. Alucinações parecem reais para a mente iludida, mas elas não têm o poder de fazer a realidade.
A visão gentil e curadora do Espírito Santo é maravilhosamente descrita nessa passagem do texto que nós citamos novamente. O Espírito Santo percebe a causa rindo gentilmente e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível para que possam olhar juntos para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer, abre aspas, meu irmão, filho santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer, fecha aspas, e deixarás o instante santo com o teu riso e o do teu irmão unidos ao seu. Texto capítulo 27. Ken Wapnick. Os efeitos que somos solicitados a trazer ao Espírito Santo são as, entre aspas, pesadas consequências. Texto, capítulo 27. Da dor e do sofrimento que tornamos real em nossa experiência. Quando vistos através da perspectiva da sua causa tola, a crença no pecado, eles se tornam tolos nadas, merecendo apenas o riso gentil. A chave, é claro, é olhar para a causa. Por outro lado, seguindo a orientação do ego para olharmos apenas para os efeitos, a dor e o sofrimento parecem mesmo reais. Mas se a dor é real, o amor de Deus não é. Veja a lição 190. É por isso que precisamos ir ao Espírito Santo, pois só Ele sabe que Deus ainda é amor e que o pecado, a dor e a morte não são sua vontade. Citação. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Comentário. Isso nos diz mais uma vez que ignorar é olhar através. O ego ensina que a realidade do pecado é como uma sólida parede de granito. Se fosse assim, seria impossível ver a verdade além dela. Quando olhamos com Jesus para o que pensamos que era pecado, o nosso próprio ou o dos outros, percebemos que ele não teve efeitos sobre seu amor nem sobre nossa unidade com ele. Ele, portanto, não pode ter efeitos sobre nossa unidade com todas as outras pessoas. Nesse ponto, a parede de granito, aparentemente sólida e pecaminosa, se torna um fino véu que não pode ocultar a luz brilhando além dele. Olhar com Jesus nos capacita a compartilhar sua visão de ausência de pecado e ver o imutável e o certo por trás das aparências. Citação. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. Comentário. O pensamento de expiação do Espírito Santo é o único que pode nos salvar da nossa culpa, porque ele é o único pensamento dentro do sonho que nos permite perdoar o pecado aparente, reconhecendo que ele não teve efeitos sobre a realidade. Portanto, aprendemos que não existe nada a perdoar. A total aceitação dessa verdade completa nossa função na Terra
e nossa função no céu alvorece em nossa mente quieta e curada, enquanto o mundo de separação gentilmente desaparece. Abre aspas, dissolvendo-se no nada do qual ele veio. Fecha aspas, Manual dos Professores, página 13. Citação: a salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora, esse plano foi confiado a ti, junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Comentário: somos solicitados a perceber que todos os nossos problemas são o mesmo, porque eles são defesas contra a verdade do amor unificador de Deus, que está além de todos eles. Nunca vamos conhecer essa verdade salvadora sem pedirmos ajuda para olharmos para cada circunstância que parece nos trazer inquietude. Em quietude, nós ouvimos sua resposta. Abre aspas. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Fecha aspas. Pois na quietude, nascida no instante santo, nosso aprendizado aumenta dos, abre aspas, diminutos fios dispersos de melodia para um único coro. Fecha aspas. Texto, capítulo 31. Conforme ele abraça todos os aspectos da nossa experiência fragmentada como um só. A salvação está completa e nós estamos em casa onde Deus quer que estejamos. Texto, capítulo 31. Citação: tu que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois estas são palavras nas quais está a tua liberdade. Comentário: lembre-se de que, apesar da conotação das palavras, Jesus não está se referindo a comportamento, mas à cura de nossas mentes através da aceitação do seu milagre de correção, percebendo que nós somos o sonhador de um sonho que não é verdadeiro. Seu amor, então, é libertado para trabalhar através de nós, enquanto nossos corpos fazem o que todos os outros fazem, mas de forma diferente, porque nosso propósito mudou do sonho para o despertar, da fraqueza do aprisionamento do ego para a força da liberdade do Espírito Santo, dos interesses separados do especialismo para os interesses compartilhados do perdão. Citação: o teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade. Comentário: um tema principal nas próximas poucas lições é o de que a vontade de Deus para nós é a felicidade, não a dor e o sofrimento. Um tema que já notamos. Portanto, se eu vivencio dor ou a percebo em qualquer outra pessoa, estou fazendo uma declaração que diz que esse mundo, esse corpo e o meu ser não são a vontade de Deus. Tudo porque eu vejo dor, sinto dor e a transformei em realidade. Não somos solicitados, entretanto, a negar o desconforto ou a dor que nós ou os outros sentimos, apenas a perceber que eles refletem um sistema de pensamento que diz que existe uma vontade do ego que é separada da vontade de Deus. Essa vontade de ser separado é a causa de toda a dor, minha ou dos outros. Novamente, não somos solicitados a liberar a dor,
mas apenas ao olharmos para o sistema de pensamento subjacente a ela. Citação: perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade de Deus. Comentário: a responsabilidade é colocada em nós. Somos nós que temos que escolher a expiação, o pensamento do Espírito Santo, e vê-la como o substituto para os pensamentos de escuridão do ego. Para fazer essa substituição, precisamos cumprir nossa função de perdão, trazer a escuridão à luz. Duas passagens do texto amplificam este ensinamento de permitir que a luz e o amor do Espírito Santo entrem nos lugares escuros da nossa mente, dos quais nós o excluímos. Assim, sua luz flui através de tudo para curar toda a dor que a escuridão do ego causou. Citação: a função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Ele, portanto, tem que remover qualquer coisa que interfira com a comunicação de modo a restaurá-la. Por conseguinte, não mantenhas nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, pois ele não atacará as tuas sentinelas. Apenas traze-as a ele e deixa que a sua gentileza te ensine que, trazidas à luz, elas não são amedrontadoras e não podem servir para guardar as portas escuras, por trás das quais absolutamente nada é cuidadosamente escondido. Nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz entre como um rio. Texto, capítulo 14. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A teu convite, ele entra com contentamento. Ele traz à luz a escuridão, se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Ele mantém a luz e tu a escuridão. Elas não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. Texto, capítulo 14. Comentário: mais uma vez, trazer nossos pensamentos escuros de julgamento à luz de perdão do Espírito Santo é o cerne do nosso currículo, o propósito do Um Curso em Milagres. Citação: essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Comentário: nossas mentes certas mantêm o pensamento de correção. Nossas mentes erradas mantêm todos os outros pensamentos. São esses pensamentos de especialismo e ódio que temos que trazer ao Espírito Santo, o reflexo do amor do nosso Criador. Citação: deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo àquilo que é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. Comentário: essa é outra declaração do processo do perdão, ecoando as passagens acima do texto.
Com abertura e honestidade, nós olhamos com Jesus para os pensamentos do nosso ego, sem culpa ou vergonha, portanto, de forma não julgadora, trazendo a escuridão do nosso especialismo à luz do seu gentil desfazer. Nós temos visto repetidamente que Jesus não pode iluminar nossas ilusões, a menos que peçamos sua ajuda. E nós certamente não podemos iluminá-las sem ele. Assim, o perdão é uma aventura de colaboração, não uma ocorrência entre dois parceiros especiais, mas entre nós e Jesus. Nós nos lembramos novamente das suas palavras, que ecoam nossa dependência mútua. Eu preciso de ti tanto quanto tu precisas de mim. Texto, capítulo 8. Citação: é a vontade de Deus que a tua mente seja uma com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. Comentário: esse tema da unicidade é recorrente, pois a pedra fundamental do ensinamento de Jesus é a unicidade do céu e seu reflexo na terra, que nos devolve ao estado unificado que nunca deixamos. Citação: é a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje, e começa a lição que aprendemos hoje com essa instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser com o amor que não tem nenhum oposto em ti. Comentário: assim, nós afirmamos nossa disponibilidade de aprendermos as lições com nosso novo professor, esperando reforçar o que ele quer que aprendamos. Nosso reconhecimento de que nos identificarmos com o ser egóico nos trouxe apenas medo e infelicidade é o que nos motiva a continuarmos nossa jornada feliz com ele, que vai nos levar ao nosso ser. Citação: perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Comentário: é importante reconhecer que existe uma parte de nós que quer ser esse outro ser. Nós precisamos liberar isso se vamos nos lembrar de que somos um com Deus. Sem olharmos para essa resistência à verdade, não existe esperança de minimizar isso o suficiente para capacitar o reflexo da verdade a ocupar mais e mais espaço em nossas mentes, permitindo que a escuridão da nossa separação seja substituída pela luz da unidade. Portanto, nós aprendemos que a dádiva que pensamos ter perdido foi guardada para nós em segurança através da sua memória. Portanto, nós aprendemos que estamos perdoados pelo pecado de roubar que nunca cometemos. Essa reafirmação encontra expressão adorável nos seguintes trechos do poema de Ellen, entre aspas, As Dádivas do Céu. Ninguém pode roubar a infinidade. Ninguém pode tirar de tudo. Sua própria santidade é uma garantia. Ela é completa para sempre. Ninguém pode diminuir o amor. Ele é, em si mesmo, o grande restaurador. Ele só pode retornar tudo o que é tirado a si mesmo. Ele não conhece perda, nem limite, nem diminuição.
As Dádivas de Deus, página 80. Jesus diz: não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e és salvo. Comentário. Foi a escuridão nascida da nossa crença em que usurpamos a função criadora de Deus que estabeleceu a necessidade para a nossa função terrena do perdão. Perdoando o que nunca fizemos, nós suprimimos o véu que interferiu com nossa lembrança de que nossa função no céu é uma com a do nosso Criador e nunca pode ser separada dela. Portanto, somos salvos pela expiação do que nunca foi, pois o perdão desfaz a ilusão. Incidentalmente, a sentença final ecoa aquela na lição 93. Abre aspas. Pensa que és destruído, mas és salvo. Fecha aspas. O problema é que não acreditamos nisso. A culminação do, entre aspas, pecado é a feitura do nosso ser, com o qual nos identificamos, e então não acreditamos que liberando esse ser especial, seremos salvos. É isso o que temos que aprender, e esses exercícios são parte do plano de Jesus para desfazer as falsas crenças sobre nós mesmos e os outros, para que elas possam ser substituídas pela verdade. Citação. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade que essas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é sua vontade. Comentário. Jesus está novamente nos pedindo para usarmos esses pensamentos sempre que formos tentados a acreditar que eles não são verdadeiros. A luz não pode iluminar a escuridão dos nossos egos, a menos que levemos a escuridão a ela. A vigilância pedida por esses exercícios facilita o processo de cura, nossa única função aqui. Jesus diz: a tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado, para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. Ken Wapnick. Esse parágrafo final resume a forma e o conteúdo da lição. Diligência em aplicar a mensagem especial da lição a todas as situações transtornadoras em nosso dia. A forma. Reflete a decisão da mente de permitir, abre aspas, que todo o medo seja gentilmente posto de lado, fecha aspas. O conteúdo. Conforme o perdão o substitui com amor que gentilmente nos leva para casa, para nosso ser, o Filho único de Deus.